Muito bem, agora sim, contato restabelecido com o doutor Renato Barreto. Contato com o doutor Renato. Tudo bem, doutor Renato? Seja muito bem-vindo ao nosso Farol. É um prazer, Roberto. Farol já Doutor, faz parte do cotidiano. é isso aí, perfeitamente. Bom, meu caro doutor Renato, grande parte da mídia estará realizando a cobertura essa semana do júri popular. Júri que vai envolver aquele terrível incêndio que ocorreu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, mais de 200 vítimas, mais de 200 mortos. Eu queria perguntar para o senhor, aproveitando esse caso, como é que funciona o Tribunal do Júri, doutor Renato? O tribunal, ele foi instituído aqui no Brasil para julgar crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. E a peculiaridade desse tribunal é que não é o juiz togado, o juiz de direito, que julga o acontecimento, o comportamento de quem foi denunciado, do acusado. Quem julga são 7 pessoas da sociedade, doutor Roberto, que são escolhidas, né? Pessoas de reputação elevada, pessoas decentes da cidade, e que compõem, então, esse conselho de sentença. Eles são, numa época do ano, eles são comunicados, foram escolhidos para ser jurados, e quando vai haver um determinado júri, faz a escolha acho que, se eu não me engano, 20, 21 pessoas para apresentar no tribunal. Desses aí, 7 são escolhidos pela defesa e pela promotoria pública. Bom, nesse tribunal do júri, antes de tudo, né, para saber se o caso vai para júri ou não vai para júri, existe uma sentença, então, do juiz de direito, aonde ele diz assim: eu pronuncio. Pronunciar é tirar, então, do juiz singular, do juiz de direito, e passar o conselho de sentença para o tribunal de júri. Chama sentença de pronúncia, né? E ele usa um termo chamado indúbio pro societate, né? Ele manda o caso para que a sociedade julgue os crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Lá, doutor, quase que se faz o processo tudo novamente em apenas uma sessão. Aqueles documentos, aquelas perícias que foram feitos no processo original até a fase que o juiz reconheceu vai para júri, são lidos a pedido da promotoria, a pedido dos advogados de defesa e a pedido também dos jurados, se for algum caso de dúvida, eles podem pedir para que determinado documento seja lido, seja novamente apreciado. Depois desse procedimento, faz a oitiva o interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas, todo na presença do Conselho de Sentença, que são os jurados, e na presença do juiz também, que é presidente do Tribunal do Júri. Aí abre-se o prazo para que a acusação fale por 2 horas. Logo em seguida, abre-se para a defesa mais 2 horas. E se acabando a defesa, doutor, o acusador pode fazer a réplica. Se ele fizer, confere prazo para a defesa para fazer a réplica. Não é certo que sempre acontece isso. O promotor pode achar que está satisfeito com o trabalho que ele fez e não pedir a réplica. E aí a defesa também não faz a réplica por mais alguns minutos. E logo o Conselho de Sentença se reúne e depois acaba respondendo alguns quesitos, aonde leva
a convicção deles, do conselho dos jurados, se a pessoa é condenada, se o acusado deve ser condenado ou não. Aí, quando chega-se a esse fim, né, cabe aí ao juiz fazer a dosagem e a aplicação da pena. Né? E outra coisa, os crimes dolosos contra a vida é o homicídio, também o aborto, auxílio a suicídio e alguns que, mais um modelo que eu me esqueço agora, é que eu não me veio a lembrança. E uma coisa muito interessante, o acidente de trânsito que o rapaz atropelou, acabou chocando o veículo e tal, esse não é crime doloso, ele é crime culposo. Por isso que não vai a júri o motorista do carro, do caminhão, que acabou causando o acidente. Crimes dolosos é aqueles que você age com intenção, com vontade de obter aquele resultado morto. Não é? Então, só que ultimamente, doutor Roberto, nos últimos tempos, tem se entendido que quando você, dirigindo, dá causa a um grande acidente, em velocidade muito excessiva, em manobras perigosas e bêbado, né? Entende que você tem um dolo preter-doloso. Se você assume o risco de produzir aquele resultado, então passa a ser doloso. Mas aos últimos tempos, não tem nada definido isso aí, depende de cada caso, o senhor entendeu? Que é um acidente onde o motorista está muito bêbado, mata uma pessoa, uma família inteira, então, e saiu bêbado em alta velocidade, pode ser entendido como crime doloso, porque ele assumiu o risco de produzir aquele resultado dirigindo bêbado em alta velocidade, na cidade, em lugar movimentado. Deixa eu lhe perguntar, doutor Renato, ainda em cima do Conselho de Justiça, aliás, o Conselho de Sentença, o senhor já explicou muito bem, mas então, para que fique reforçado para os nossos telespectadores, então, aqui do Farol, quem decide se o condenado é culpado ou não é esse conselho e não o juiz, né? São os jurados. Naquele momento, eles estão como se juízes fossem. É eles que vão dizer ele é culpado ou ele é inocente. Aí a aplicação da pena e a dosagem da pena, regime da pena, aí é aplicado tecnicamente pelo juiz. Então, foi uma forma do legislador, nos crimes de morte, nos crimes contra a vida, a sociedade para que ela decidisse. E é um sistema muito contrariado, muito combatido, ele não é aceito por todos os juristas. Por quê? Se você tiver um advogado muito bom, um advogado que domina muito, é bem possível que ele consiga aquelas pessoas, tipo de uma comoção daquele corpo de sentença, do conselho de sentença, que não aconteceria com o juiz já maduro, já treinado para aquela situação. Então poderia haver, a lei não seria aplicada de acordo, né? Porque não se espera de um bancário sentado no conselho de sentença, de uma pessoa como um barbeiro sentado, que vai ter a mesma decisão que um juiz tivesse. Então, não é hoje é o que predomina no sistema do nosso Brasil aqui, o Tribunal do Júri. Mas não como é que eu explico para o senhor, pacífico. Mas não tem mudança nenhuma prevista por enquanto. E nos Estados Unidos, até outras infrações também são julgadas assim, por um conselho de sentença.
Perfeito, E é muito perfeito. interessante que eles não podem se comunicar, é muito difícil. E esse, só para o senhor ter ideia, esse julgamento que o senhor disse lá da boate, ele foi tirado da cidade, e tinha que ser julgado na cidade, de onde aconteceu o evento, e foi levado para a capital, para Porto Alegre, numa exceção. E havia perigo. Houve suicídios de parentes de vítimas que morreram. Morreram muitos jovens lá, acho que mais de uma centena, o senhor sabe disso, né? Sim, Na sim, boate. sim. E para quem está nos ouvindo e só uma relembrar, não, era uma boate muito famosa, acho que era na cidade de Santa Maria, se não me engano. E os músicos de sucesso na época, eles sacaram de alguns rojões, fogos de artifícios, e eles dispararam dentro da boate. E o teto da boate era feito de uma espuma inflamável. E essa espuma pegou fogo ali, se descendo, e tentaram uma porta só, não tinha porta de emergência de saída. E não conseguiram todo mundo sair no instante, acabou morrendo pessoas lá queimadas e sufocadas pela fumaça tóxica que tinha do lugar. Aí, doutor Roberto, vai ter a estratégia de defesa, é justamente essa que eu falei para o senhor. Não havia interesse em morte, nem dos músicos e nem do dono da boate. Eles queriam era fazer a festa, só que de uma forma, assumindo o risco de produzir um incêndio, soltaram rojões. E isso o músico. E o dono da boate não preparou a boate de uma forma que pudesse haver uma evasão das pessoas. Então, eles estão sendo processados por esse dolo, assumir o risco de morte. Eu acho difícil eles serem condenados por homicídio doloso, propriamente dito, né? Ninguém faz uma boate para matar os outros. E ninguém vai tocar no lugar lá para matar ninguém, né? Eu acredito que foi mais uma imprudência, uma negligência, né, do que um homicídio propriamente dito. Perfeito, perfeito. Bom, o júri, de qualquer forma, ele pode se arrastar por alguns dias, né, doutor? A previsão é de 15 dias. 15 dias. Veja que para o Estado vai ser muito complicado esses dias, porque os jurados, eles não podem sair dali para a casa deles, eles não podem ter contato. Por quê? Eles não podem ter uma influência. Travou. Tivemos aí. Porque o que Sim. eles vão fazer? Eu imagino, eu imagino que eles tenham que ficar até em hotéis pagos pelo Estado, eu não sei como vai acontecer. Mas eles têm uma certa. Manter um. Não pode ficar, eles têm que ficar incomunicáveis, os jurados. Né? Porque, justamente para não ter influência externa. Eu acho que vai ser do Rio Grande do Sul, eu já vi que vai ser o julgamento mais longo. Né? O senhor vê. O senhor se lembra daquela tragédia lá em Brumadinho? Sem dúvida. Então, se fosse analisar, lá, com maior razão também devia aquelas pessoas que eram responsáveis pelas lagoas de lama, também ser responsável penalmente se quem da boate também vai ser, você entendeu? A parte jurídica está passando por transformações sérias, né? É a evolução, né? É a internet, nós estamos tendo muita influência também de outros países. Perfeito.
Doutor, o senhor me ajudou bastante nessa segunda-feira, tenho certeza aí os nossos telespectadores aqui do Farol também, dando todo esse quadro do que pode acontecer lá na capital gaúcha, em Porto Alegre. Doutor, muito obrigado, vamos acompanhar esse julgamento. Eu me proponho a ver como pela imprensa, e toda vez que o senhor precisar de alguma que a gente queira discutir no meio do julgamento, que o senhor queira que eu participe, eu vou estar sempre à disposição. Tá, muito obrigado, até porque nós vamos comentando as frações dele. Isso seria muito útil, até porque a gente é muito influenciado pelo cinema norte-americano, e a gente acha que o nosso júri se equivale ao júri dos Estados Unidos, que não tem muito a ver, né? Não tem. Eles são diferentes de nós. Eles têm muita diferença. Por exemplo, lá eles podem inquirir testemunha de uma forma, sabe, diferente da nossa. Hoje nós temos controle. Hoje o advogado inquire testemunha também, mas não como eles fazem, né? E outra, eles têm um sistema que nem se aproxima do nosso. Muito difícil a fazer associação de um caso, mas há de se fazer. Eu que sou advogado, por exemplo, aquelas indenizações milionárias, doutor Roberto, que eles, com danos morais, aqui tentam ficar, né, aquelas indenizações milionárias. Só que os juízes brasileiros pensam diferente, né? Não é porque tinha uma barata no interior de um refrigerante que o senhor vai condenar a fabricante do refrigerante a R$1 bilhão. Tá certo. Aqui exceto se a pessoa comeu a barata lá e morreu ali, né, porque intoxicou, sei lá. Mas não é como a gente imagina lá. Tá bom. Vamos acompanhar então esse importante julgamento. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez. Ótima semana para o senhor. Eu fiquei muito feliz de participar. Bacana. Muito obrigado. Uma boa semana.